Alemanha anunciou que até 2022, final de 2022, vai cancelar as importações de petróleo e a Rússia faz um teste. O teste com o mais novo brinquedo, brinquedo, deixa eu te falar, né? Com o míssil intercontinental, que tem sim capacidade de levar ogivas nucleares do Putin. Esse míssil é chamado de o melhor do mundo. Inclusive a Rússia falou que apresenta uma proposta de paz para a Ucrânia que não responde a essa proposta. A Ucrânia desconhece. Julian Assange, responsável pelo Wikileaks, que divulgou uma série de, digamos assim, malfeitos do Estado americano, vai ser extraditado justamente para os Estados Unidos depois de uma longa batalha judicial. A Arábia Saudita cria cada vez mais entreveros com seu grande parceiro geopolítico dos últimos anos, que foi os Estados Unidos. As relações estão muito tensas, enquanto Paulo Guedes está numa reunião lá em Washington para discutir com o FMI, Banco Mundial, e fez algumas posições bem firmes do Brasil, pró-Rússia. Na verdade, não pró-Rússia, mas contra as sanções praticadas contra a Rússia e colocando um alerta em cima de União Europeia e OCDE. Toma cuidado que a gente é parceiro dos BRICS. Inclusive, nessa reunião do FMI, vai ter provavelmente a discussão acerca do crescimento brasileiro. A projeção de crescimento brasileiro passou para 0,8%, enquanto o PIB global recrudesceu. É o Brasil se destacando como a nova potência de 2022? Mais ou menos, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, hoje o vídeo está cheio, hein? Sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou mesmo interessado na descrição. É baratinho, galera, vocês não vão se arrepender, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, ó. Bom, primeiro ponto relevante, Alemanha, que dos países da União Europeia, desses pelo menos mais importantes, é o que estava mais sendo resistente em aplicar sanções fortes à Rússia. Obviamente, pela resposta que isso causaria na economia da própria Alemanha, porque a Alemanha depende muito do gás natural e muito do petróleo russo, anunciou que tem um plano para, pelo menos até 2022, acabar com as importações de petróleo da Rússia. Professor, você acha isso possível? Eu, de novo, não faço parte do poder político da Alemanha, mas acho muito difícil que isso de fato aconteça. A Alemanha é uma grande importadora de petróleo e arranjar novos mercados num prazo tão curto é muito difícil. Mas isso quer dizer, então, que a Alemanha vai acabar com a dependência? Claro que não. Porque a dependência da Alemanha, além do petróleo, que, claro, é super importante, é muito mais a partir do gás natural. O gás natural, segundo a própria Alemanha, vai demorar pelo menos até 2024 para ter novos mercados que abasteçam a Alemanha e tal. E embora, eu acho, de novo, que essa é uma projeção muito otimista. A gente não pode esquecer que a Angela Merkel, que inclusive está sendo bastante criticada na Alemanha agora, estabeleceu um controle, uma relação muito forte com a Rússia. Principalmente depois do acidente de Fukushima, lá no Japão, a Alemanha anunciou que ia acabar com as suas usinas nucleares, e a resposta que deu a isso, para a manutenção da matriz de energia, principalmente energia elétrica, foram os gasodutos. Ou seja, é uma energia não limpa, libera gases de efeito estufa, e ainda aumenta a dependência frente à Rússia. Então, não acho que, apesar das boas intenções, pelo menos no discurso da Alemanha, que vá conseguir aplicar sanções significativas à Rússia, cancelar as importações. O que você pensa? Hoje a Rússia ela fez um teste super importante com uma arma, um míssil que tem capacidade intercontinental. O teste, obviamente, aconteceu só dentro da Rússia, né? Mas ele teria a capacidade, por exemplo, de atingir vários pontos do mundo, inclusive inimigos geopolíticos, se é que vocês me entendem, Estados Unidos, né? Mais ou menos essa ideia. E ele consegue levar uma série de ogivas nucleares, ou seja, poderia ser um armamento também utilizado para fazer um suposto ataque, né? Vai acontecer, claro, contra um território distante, né? Do que seria, no caso, os Estados Unidos. Esse teste ele foi realizado, e a gente não pode esquecer, que a Rússia está às vésperas do dia 9 de maio, que é o dia da vitória, o dia da vitória do exército russo, o exército vermelho à época, frente ao exército alemão, o exército da Alemanha, né? Então, o exército a Rússia comemorar, por exemplo, talvez com algum... Geralmente, o que eles fazem nesse desfile da vitória? Eles mostram seus novos armamentos e reforçam o nacionalismo russo, reforçando que foi a União Soviética que derrotou os à época. Então, a mídia ocidental, leia-se bem, está colocando que esse teste, ou esses novos ataques que podem ser feitos com a Rússia, eles estão muito mais ligados
a uma tentativa de mostrar superioridade e dominar pelo menos o sudeste da Ucrânia, para o Putin considerar que isso seria uma vitória. Inclusive a Rússia, obviamente, desmente essa narrativa, né? Mas fala que, inclusive, apresentou uma proposta de paz para a Ucrânia. Falou, Ucrânia, ó, eu coloquei aqui a minha proposta em cima da mesa, só que vocês, ucranianos, não respondem. Lembrando que a última reunião de fato que a gente teve entre representantes ucranianos e representantes russos aconteceu na Turquia, há bastante tempo. Depois da questão de Bucha, a questão da estação de trem, cara, recrudesceram completamente as relações diplomáticas, que já não eram boas, claro, entre Ucrânia e Rússia. A gente está muito, muito distante de um novo acordo. Inclusive, a Rússia alega que esse armamento que os Estados Unidos está dando e que o mundo ocidental está dando para a Ucrânia reforça cada vez mais a possibilidade de um conflito, que talvez numa escalada, né, pode evoluir, para um conflito bélico-nuclear. Ok? Julian Assange, que fez parte, né, de uma questão super importante do Wikileaks. O que foi o Wikileaks, professor? Ele liberou uma série de dados, principalmente de crimes de guerra que os americanos cometeram ao longo de todos os anos aí. Não só crimes de guerra, mas espionagem, inclusive no Brasil, tá? Eu vi espionagem no Brasil. Mas principalmente aqui no contexto que a gente está falando, crimes de guerra relacionados à invasão, à intervenção que os Estados Unidos fez, tanto no Afeganistão como no Iraque. Dentre as várias notícias que foram espalhadas, os vários dados que foram compartilhados, o Julian Assange, se ele fosse punido nos Estados Unidos, ele receberia uma pena acima de 100 anos. Lembrando que não se sabe, né, se realmente essa pena vai ser cumprida ou se algum tipo de acidente pode acontecer com o Julian Assange por ter compartilhado tanto dados secretos do Estado americano. Ele, obviamente, sabendo que ia ser perseguido pelo Estado americano, ele é australiano, né? Ele fugiu para o Reino Unido, ele ficou escondido numa embaixada do Equador durante anos, e aí o Reino Unido conseguiu fazer a captura dele, ele está detido numa prisão de segurança máxima no Reino Unido. Se ele for extraditado, existe muito medo da sua segurança. O que vai ser feito com o Julian Assange, já que ele compartilhou dados tão sensíveis para o Estado americano. E, aliás, de novo, né? Professor, você acha que a Rússia tem que ser punido se de fato confirmarem que os crimes de guerra foram cometidos por ela? E, de novo, eu acho que foram, mas eu acho, não significa nada para a geopolítica mundial, tem que comprovar por uma investigação autônoma que de fato foram, tá? Você acha que a Rússia tem que ser punida? Acho. Mas perceba como existem dois pesos e duas medidas. Será que os americanos serão punidos pelos crimes que cometeram, por exemplo, na antiga Iugoslávia, na Sérvia, na Líbia, na Síria, no Iraque, no Afeganistão, né? Então, sempre dois pesos, duas medidas. Então, muito cuidado, tá? Geopolítica, não existe o mocinho malvado. Não venham com a ideia que a OTAN e os Estados Unidos são os grandes salvadores da democracia mundial. Isso é uma falácia argumentativa de que analisa de uma maneira muito rasa a geopolítica mundial. Perfeito? Outro ponto importante, Arábia Saudita e Estados Unidos. A Arábia Saudita, junto com Israel, sempre foi o grande parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio. Claro, o grande amiguinho mesmo, o cara mais confiável é Israel. Pô, tem uma cultura muito mais parecida com os americanos, uma presença de judeus muito forte na política, na economia americana. Então o fato é que os Estados Unidos o Israel é o grande parceiro dos Estados Unidos do Oriente Médio. Mas a Arábia Saudita é um aliado mais de ocasião. E por ser tanto de ocasião, a ocasião, principalmente depois do governo Biden, não favorece mais essa nova aliança. A gente não pode esquecer que a Arábia Saudita, na guerra civil do Iêmen, apoia o governo Hadi, enquanto o Irã apoia os Houthis, os xiitas locais. O governo Trump, ele financiava a Arábia Saudita e financiava o Hadi para combater os Houthis e, consequentemente, o Irã. O governo Trump rompeu relações com o Irã, isolando, aplicando sanções, que agrada muito a Arábia Saudita e Israel, que se sentem oprimidos por um possível ataque ali iraniano. Quando Biden assumiu o poder, o que ele fez? Ele tentou fazer uma renegociação de paz com o Irã. Então cancelou, por exemplo, o financiamento que dava para a Arábia Saudita e para o Hadi para combater os Houthis. Está tentando fazer uma organização para acabar com as sanções iranianas, ou seja, tudo que desagrada a geopolítica de Israel e da Arábia Saudita. O que a Arábia Saudita está considerando agora? Bom, se eu não tenho mais os Estados Unidos como um cara confiável, vão me apoiar mais, por exemplo, com as relações com a Rússia, a China e tal. Um ponto bem forte, a Arábia Saudita aceita discutir a negociação, por exemplo, de petróleo com a China, não mais em dólares, em sim yuan. A gente não pode esquecer que hoje saiu a notícia, a Arábia Saudita ela é a grande liderança da OPEP. E a OPEP se reuniu com a Rússia, a chamada OPEP+, e discutiu que eles vão reduzir um pouco o ritmo de crescimento de exploração de barris de petróleo para aumentar um pouco mais o preço.
tudo que é contra o que os Estados Unidos quer. Os Estados Unidos quer, até para tentar incentivar a sua economia, controlar a inflação, reduzir o preço dos combustíveis, para que o mundo cresça novamente. Galera, o preço dos combustíveis é um fator limitante. A Arábia Saudita falou, não, eu vou fazer a política de preços que eu quiser, junto com a Rússia, que é uma outra liderança importante na produção de petróleo. Ou seja, a Arábia Saudita também está rompendo um pouco relações com os Estados Unidos e partindo um pouco mais para o lado oriental da força, digamos assim. Está em cima do muro ainda? Tá, não é um grande aliado. Mas é mais um aliado de ocasião econômica frente à Rússia. Lembrando que países não têm amigos, países têm interesses. Se aquele país representa um interesse econômico importante ou geopolítico, você é amigo dele nesse momento. Se não representa mais, galera, dane-se, tá? É mais ou menos essa posição hoje que a Arábia Saudita ela vem tomando. Entrando já nessa questão, o Brasil, que sempre foi um grande aliado dos Estados Unidos, está, digamos assim, revendo um pouco suas posições. Paulo Guedes está participando lá em Washington vai participar, na verdade, né, de uma reunião do FMI e do Banco Mundial. Nessa reunião, o Paulo Guedes fez algumas declarações, primeiro, que a gente vai discutir no futuro próximo aqui no vídeo, sobre o crescimento econômico do Brasil, que o FMI ele mudou suas projeções para o ano de 2022, e o Brasil passou de 0,3 para 0,8, embora isso não seja tão bom assim, a gente já vai discutir, tá, no vídeo por quê. Mas ele exaltou isso, claro, faz parte do papel do ministro da Economia. E o Paulo Guedes também falou que ele é contrário às sanções que estão sendo aplicadas à Rússia e à expulsão da Rússia do FMI, que inclusive foi cogitado isso. Ele falou que sanções, elas são erradas porque elas só favorecem uma animosidade maior e um acirramento dos conflitos. E o Paulo Guedes falou também, de maneira bem significativa, que o Brasil, mesmo que quisesse, nem poderia apoiar essas sanções. Porque, segundo a Constituição brasileira, o Brasil não pode apoiar sanções unilaterais. Sanções econômicas que o Brasil apoie, isso tem que ser decidido pela ONU. Se a ONU decidir que as sanções são válidas, o Brasil também pode apoiar essas sanções. Destacou o Brasil, por exemplo, no papel de país neutro. Tanto que, por exemplo, ele falou que talvez a visita que o Bolsonaro fez à Rússia foi no momento inoportuno. Embora a intenção não fosse discutir o conflito, talvez tenha sido no momento inoportuno, tá? E deixou um recado bem claro. Olha, nós aqui, Brasil, a gente está tentando fazer um acordo com a União Europeia. Lembra que tinha sido afirmado lá, né? No primeiro ano do governo Bolsonaro e tal. Na verdade, o acordo está sendo negociado desde o governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Mas ele nunca está sendo aprovado. Por quê? Porque os países europeus alegam que o Brasil não respeita o meio ambiente, combate minorias e tal. E claro, que tem uma questão protecionista por parte da União Europeia também. Mas por conta de todas essas alegações, o acordo não está rolando. O Brasil recebeu, inclusive, uma carta, mas o OCDE exige uma série de questões para que o Brasil seja aceito no clube dos ricos. O Paulo Guedes falou, olha, tá certo que a gente quer entrar, fazer um acordo com a União Europeia, quer fazer um acordo com o OCDE. Só que a gente também está percebendo que existem outros mercados potenciais para o Brasil. Por exemplo, China, Índia. Cara, convenhamos, China e Índia são os países que mais crescem no mundo hoje, né? Os países emergentes. Então, já deu aquela ameaçadinha, ó, ficar enrolando muito, a gente vai partir mais para o lado oriental da força. Aliás, o que você pensa? A gente tem que se aliar um pouco mais com OCDE, União Europeia, ou é o momento de se aliar um pouco mais aos BRICS? O Paulo Guedes falou, ó, no momento a gente não pertence ao OCDE, mas a gente pertence aos BRICS, tá? E para finalizar nosso vídeo, o FMI, ele mudou a sua projeção de crescimento econômico mundial. Estava acima da casa dos 4% e agora passou para 3,8%. Professor, por quê? Obviamente, o conflito na Ucrânia e o aumento do preço dos combustíveis. A inflação, ela está sendo um problema global e isso reduz a projeção de crescimento. O Brasil, pelo contrário, indo na contramão, estava com uma projeção de crescimento de 0,3% em 2022 e passou para 0,8%, por mais que dobrou o ritmo de crescimento. É nóis, Brasil! Calma, a notícia não é tão positiva assim. O Brasil, mesmo tendo aumentado o seu ritmo de crescimento, ele está crescendo muito menos que a média mundial, de 3,8%. Se a gente considerar só os países emergentes, que é o que está ali junto com o Brasil, cara, o ritmo de crescimento do Brasil frente à Índia, China e tal, é pífio, né? Ah, professor, ele vai crescer mais que a Rússia. Claro, a Rússia vai cair 8%, a Ucrânia vai cair cerca de 35%. Então o Brasil vai crescer mais que a Rússia, claro. Mas, assim, comparando com os países do mesmo patamar que a gente, é um crescimento econômico bem pouco importante. Professor, mas se o mundo está caindo a projeção, por que o Brasil está aumentando? Tem uma resposta simples para vocês.
commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities. Cara, com esse conflito mundial que está acontecendo, com o preço dos combustíveis lá em cima, o que acontece no mundo? Explosão do preço das commodities. O Brasil, como um grande exportador, recebe muitos dólares. Eu queria aqui trazer a notícia para vocês que o nosso PIB vai crescer por quê? Ah, porque o nosso consumo está melhorando, porque a inflação está controlada. É mentira, não está. Ah, o nosso PIB está crescendo porque a gente fez de fato reformas estruturantes. A reforma administrativa, a reforma da Previdência, enfim, mudança no Pacto Federativo. Mas, infelizmente, e sinto para vocês, é ano eleitoral. Em ano eleitoral, eu duvido que o Poder Executivo e o Congresso se alinhem para fazer uma mudança tão importante na nossa Constituição. O que os caras estão pensando agora? Em fazer emenda eleitoral para conseguir agradar ali uma partezinha do eleitorado para conseguir se reeleger, né? Dane-se o que o Brasil precisa. É a verdade. Claro, não todos, mas a grande maioria dos políticos, eles pensam dessa maneira. Então o Brasil não está crescendo mais porque a gente está mudando de fato a nossa economia. Está reduzindo a inflação. Galera, o Brasil aumentou a taxa de juros para 12%, a gente falou em 14%. Pô, isso vai dificultar novos empreendimentos no Brasil. Isso vai reduzir a criação de empregos no Brasil. Mas é importante para controlar a inflação. Ou seja, a nossa melhora no PIB não é exatamente por bons fatores, e sim porque as commodities estão mais caras e, claro, o Brasil vai lucrar mais com isso. Beleza, pessoal? Deu para entender esse resumaço? Hoje o vídeo mais longo e mais denso, hein? Tá? Curtiram, pessoal? Deixa aí nos comentários. No mais, tamo junto, se inscreve no canal e até. Beijos, abraços e tchau, tchau.